chegou aqui, mas já está para chegar, né. Então a gente está em alerta aqui também. Então, estamos, aqui, por exemplo, a gente teve o Pedro internado no hospital, depois a Maria entrando para antibiótico também, depois eu me ataquei também, que tentei fazer live sábado, não deu, estava fanho, tentei fazer domingo, também não deu, ontem também não deu, então tá todo mundo assim. Até esse final de semana a gente tem o curso, né, do Kumar, dos Kumaras, e a gente espera estar bem, e assim estaremos, né. Então, é isso que nós temos. Tô vendo aqui os comentários, tem muita gente que também está tendo muitas coisas, né, nesse sentido, e faz parte, né, a gente comentou em algumas lives, né, que até as estações, tudo isso estaria modificando bastante, e tá, realmente a gente percebe isso, né, no dia a dia, nas vivências. E também, né, como eu sempre faço por aqui, depois que a gente faz esses cuidados, né, vamos dizer, do que a gente tem para fazer na fisicalidade, nós vamos buscar entendimentos também em relações a energias, em relações à parte espiritual, e por isso a gente vem trazer aqui o que nós estamos entendendo também. E até eu queria começar hoje esse assunto que a gente vai trazer. Existe muito uma questão, não sei se alguém já viu, né, de um meme que o pessoal utiliza, que esse meme ele é mais ou menos assim, né, é como se já aconteceu o arrebatamento, ele já aconteceu, e nós somos os que ficamos, né. Alguém já viu, essa frase, esse meme, isso em algum lugar? Por que que a gente está trazendo isso? Porque, às vezes, dá esta impressão, né, mas o porquê dá essa impressão e por que a gente resolveu iniciar hoje dessa forma, tá? Porque o que que acontece? Aquele mundo como a gente conhecia, e nós já falamos isso algumas vezes, ele não existe mais, tá? A gente já comentou isso algumas vezes. No contexto energético, no contexto de várias formas que nós éramos acostumados, ele ele já se modificou, tá? Já se modificou. E o que que acontece nessa relação? Nós vamos vivenciando, e eu acredito que isso está acontecendo com muitas pessoas, tá? A gente vai vivendo a vida, vai vivendo a nossa rotina, e muitas vezes a gente se questiona, assim, né, "O que está acontecendo? O que está tendo comigo? O que está acontecendo com o mundo? Parece que está tudo, né, diferente e a gente não entende". Em vários momentos também a gente já trouxe aqui nas nossas lives que, né, as referências estão sendo trocadas. Então a energia ela muda, quando ela muda a forma de percepção do tempo, ela muda a forma de percepção das coisas. A gente tem um acesso que a gente já vai falar aqui sobre os portais, né, a gente já vai falar sobre portais aonde nós estamos tendo um acesso, tá, seja consciente ou inconsciente, já em quinta dimensão estendida, e nós ficamos muitas vezes sem entender, como se estivéssemos deslocados. Eu falo depois sobre esse negócio que eu postei lá do Donald, tá? A gente é como se a gente ficasse deslocado, a gente fica meio sem entender, só que na verdade tá havendo, e nós estamos, né, conseguindo navegar nestas energias novas. Então é uma questão de adaptação, tá? Tá sem som para vocês? A gente está vivendo uma adaptação, isso a gente falava, transição planetária, por que que ela é, né, uma transição, por que que ela tem esse nome? Porque nós, o planeta, nós, todos os seres vivos aqui, eles fazem uma transição, eles não acontece de forma instantânea. Isso até aconteceria se a gente tivesse um grande flash solar, aquelas linhas de tempo últimas que a gente sempre comenta. Então, aí teria uma transformação, vamos dizer, quase que instantânea, mas não, a gente está numa transição, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos ter essas percepções diferentes de não entendimento, de estranhamento, né, de várias coisas que nós não conseguimos ter um entendimento por completo ainda, tá? Mas isso é natural e nós vamos, aos poucos, nos adequando
a estas novas energias. Inclusive, todas essas coisas que a gente está comentando do clima, de tudo que está acontecendo, de muitos, né, ajustes planetários, elas vão fazer parte da gente, às vezes vão até se manifestar em processos no próprio corpo, para depois, né, a gente equalizar, a gente ter isso como um andamento natural, normal de ajuste. O que que acontece? Que eu falei sobre portais, né? A gente está numa fase agora entre portais, tá? E não é portal de data sincrônica, tá? Talvez muitos dizendo, tá, mas qual portal? É o 88? Não é portal de datas, tá? É portal energético mesmo. Por isso que eu queria fazer a live no sábado, não deu, no domingo não deu. A gente está com um portal que se abriu muito grande. E até quem acompanha a ressonância Schumann já começa a perceber, tem aquela mancha branca por vários dias seguidos. O que que é esse portal? Aí ele está aberto ainda. Ele está aberto. Vamos dizer, ele abriu, ele continua aberto, e eu não tenho uma data para dizer para vocês que ele vai se fechar. Eu acredito que seja em torno de 2 semanas, tá? Mas é uma entrada muito forte de energia, que essa entrada está fazendo a gente movimentar coisas que estão presas ainda. É como se é uma chacoalhada, tá? Bem grande, porque é muita energia concentrada. Às vezes a gente tem picos, né? Picos que eles fazem, vamos dizer, um pico, que até a ressonância Schumann, deu 90 Hz, tá? Deu 90 Hz, mas ele foi só um pico. Não, ali você tem energia concentrada, que ela se mantém estabilizada. O que que acontece com isso? É como se todo mundo desenvolve um processo elétrico ou bioelétrico nos nossos corpos todos, tá? Todos os sutis, mas para traduzir aqui para o corpo físico, nós vamos ser impactados, nós vamos estranhar, nós vamos colocar coisas para fora. Vai vir parte emocional, vai vir, né, resfriado, vai vir, enfim, vai ser diferente para cada um, mas nós vamos sentir. O que que a gente conseguiu conectar nesses últimos dias em relação a esse portal, tá? Que ele é uma grande oportunidade de sintonização exatamente já nestas frequências, né, nessas energias que já fazem parte de quinta dimensão. Então, dá para a gente dar uma analisada assim, quais são nos últimos momentos, nos últimos meses, tá? As coisas que a gente vivenciou, e nós já vamos falar do planeta também, tá? E do que está acontecendo. Nos últimos meses, as coisas que eu estava me preocupando, que eu estava, né, vivenciando, que estas coisas elas não estavam, elas vamos dizer, aparecem vão vindo, mas elas não têm um andamento. Elas não têm um andamento na minha vida, assim, não tem uma resolução, ou eu não tomo uma atitude, não, enfim, isso, tá? Isso vai vir com muita força, porque exatamente para fazer essa sintonização, para a gente conseguir, tá? E desculpa até minha voz, porque realmente a gente está ainda se terminando a recuperação, né, do processo que a gente estava. Isso tudo, tá, vai fazer esse movimento para que a gente consiga sintonizar com essas faixas, tá? É um upgrade, a gente poderia dizer assim, é um portal de upgrade, um portal de atualização. Então todo mundo vai sentir, tá? Vai sentir de alguma forma, seja emocional, seja a forma que for. Para a gente dar sequência, nós há muitos anos atrás, a gente fez, eu não me lembro quantos anos faz, mas a gente fez uma live, que essa live ficou bastante marcada, assim, no sentido de entendimento, né? Que era o colapso total das estruturas. E a gente falava que as estruturas, elas iriam ruir, né, por si só, elas iriam perder a sustentação energética e elas acabariam, né, muitas formas de coisas que a gente vive aqui no planeta viriam à tona, desmoronariam, modificariam, né, e naquele momento isso parecia muito distante, porque geralmente nós colocamos uma ótica, né, uma forma de analisar as coisas no que está acontecendo, no que, vamos dizer assim, se torna palpável para a gente, né? Ah, você vai lá, então,
no planeta hoje tem acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né, daí a gente tenta fazer uma análise, tenta encaixar as informações e se a gente for, tá, se a gente for bem a fundo, a gente consegue encaixar as informações, só que a gente precisa, né, ter vamos dizer, uma neutralidade, uma forma, um olhar diferente e buscar o nosso nível de consciência maior para encaixar numa forma, vamos dizer, mais correta, né, mas elas estão acontecendo. Esse portal que a gente está falando, essa energia que ela está, né, em andamento agora aqui no planeta, é como se ela vai dar uma acelerada nisso, tá. Coisas que precisam de resolução, e aí a gente pode ir do macro para o micro, você pode pegar na sua vida pessoal, e a gente pode analisar as coisas do planeta, as linhas de tempo do planeta, tá. O que que acontece? Vai ser, eu até às vezes não gosto muito dessa palavra, mas é essa palavra, tá. Vai ser um arrasto. O que que é arrasto? É arrastar mesmo o que precisa ser arrastado, tá. E isso a gente vai perceber aqui no planeta. Às vezes, nesse olhar que a gente coloca, a gente fica analisando: "Não, mas tem o fulano, né, o fulano pode fazer isso, ou aqueles grupos podem fazer aquilo", né, as pessoas não, é arrasto, não tem. Mesmo que, vamos dizer, exista um movimento de resistência numa coisa, aquele movimento é feito, surgem outras situações, outras coisas que eles, vamos dizer assim, interrompem. Eu não sei se alguém se recorda que um tempo atrás, até quando iniciou um conflito, eu até me esqueço qual era o conflito, mas era um conflito lá que era com o Irã, se eu não me engano, que todo mundo ficou meio tenso, assim, porque isso fazia uma escalada, né, no sentido nuclear. E a gente até falou: "Não, isso não deve se estender muito, daqui a pouco", e realmente foi, né. Então, assim, porque muitos desses andamentos que a gente tem no planeta, eles entram nessa forma como se fosse um arrasto, como se daqui a pouco já surge, já tem um movimento, tá, já tem um movimento que ele já modifica. Não sei se alguém consegue perceber isso, né. Hã, até eu coloquei lá no Instagram, para quem viu, alguém perguntou antes, né, sobre os donuts, estão aparecendo umas imagens em radares, tá, como se fossem grandes donuts, tá. E a gente até compartilhou, porque, vamos dizer assim, as pessoas, né, que estudam isso, que buscam, né, a gente só não entende como que as informações elas são colocadas, né, se às vezes elas são colocadas, vamos dizer assim, de forma proposital, né, "Ó, a gente não sabe o que que é isso, né, a gente não sabe, tá estranho", ou se eles sabem, mas não querem dizer o que é isso, né. Mas a gente sempre falou, a gente já trouxe declarações de pessoas dentro dos governos, dentro das coisas, dizendo que existe, né, uma prontidão, existem, né, seres, até teve aquela vez aquela fala. Esses seres, foi uma fala de uma pessoa dentro do governo americano, né, estes seres, eles têm a capacidade de interromper a prontidão nuclear americana, foi isso, né. Então a gente tem muitas coisas acontecendo no planeta, a gente já falou, inclusive, sobre os dragões, para quem se recorda, embora muita gente pode até pegar informações desse tipo e entender até como uma piada, né, dragões, né, mas aí você já está viajando, está falando de dragões, sim, né, são seres, os dragões que eles vêm aqui para a volta de algum planeta, de alguma situação, quando aquilo vai ter um andamento. É lógico que no nosso tempo linear aqui, a forma de percepção dele, às vezes, é diferente, né, que é num piscar de olhos, para a gente pode demorar meses, anos, né, mas o fato é que eles estão por aqui e tem um andamento muito grande acontecendo. Então o que que acontece? Ali, é um sinal claro, né, que tem alguma anomalia, que tem alguma coisa que a gente sabe o que é, né, a gente sabe o que estão, né, fazendo a parte deles, né, no que está, vamos dizer assim, ao alcance, sem interferir nas nossas problemáticas, que são as nossas resoluções, que a gente precisa ter aqui, tá. Então, hã,
A nível mundial, a nível, né, coletivo, nós temos muitos andamentos, a gente está vendo dissipações de energia por todos os lugares, né? É como se não está tendo uma folga, embora a gente já falou que elas seriam mais atenuadas, não seriam tão drásticas, né? A gente teve recentemente uma, uma descarga, né, lá de sismo muito grande, que o impacto, né, foi mínimo em vidas. A gente tem agora um grande furacão andando, tem agora um ciclone aqui também, então está tendo movimento, está tendo para todos os lados, tá? É como se a limpeza ela está acontecendo de baixo para cima. Quando a gente fala de baixo para cima, é desde o intraterreno. A energia ela vai limpando desde lá. Então, às vezes, você pode analisar até onde você mora, até onde você está, diferenças, sutilezas na energia que vão acontecendo desde lá. E esse micro vai vindo para o macro, e as estruturas elas começam de arrasto a desmoronarem. Tá? Vai acontecer muita coisa, e eu acredito que pelo menos quem acompanha, quem está aqui junto com a gente, está bem tranquilo, assim, para tudo isso que está vindo, né? Mas está vindo. Então, nós teremos, e até isso aqui que eu tô vendo, nós teremos mais janelas dessas, tá? Nós teremos mais janelas dessas, que serão esses interportais de grandes ajustes, tá? Nós estamos no meio de uma. Então, podem ser que tem pessoas que já estão, né, movimentando muito dessa energia, e tem pessoas que ainda vão movimentar, e tem pessoas que talvez já movimentaram, tá? Mas isso tá acontecendo. Até que eu estranhei que quando fiz um atendimento, as câmaras de cura eram intraterrenas. Não existe essa separação, é tudo junto. Uma vez a gente relatou numa live aqui, né, para quem se recorda até foi da Thaís, né, a Thaís Fiore, a gente contou lá um acesso que foi feito junto com ela, do avô dela, né, que o avô dela tinha já falecido há alguns anos, a gente foi fazer lá na verdade não foi com esse objetivo, mas a gente conseguiu lá uma conexão aonde o avô dela, né, passou informações de como que ele estava, e era no intraterreno, que ele estava, né, participando dos processos por lá, inclusive falando dessa conexão toda que a gente faz com lá. Embora esse assunto às vezes pode parecer até meio confuso, assim, para muitas pessoas que estão iniciando na espiritualidade, mas não existe uma separação. O planeta é o planeta em qualquer faixa, em qualquer zona, em qualquer dimensão, tudo aqui faz parte do planeta e tudo está no mesmo processo. Então, às vezes a gente até acha, não, o intraterreno está pronto, aqui na superfície que precisa ajustar. Não, está tudo ajustando, está tudo fazendo. Então, é limpeza que ela vem acontecendo, né, de baixo para cima, é modo de falar, né, mas tá todas as zonas nossas aqui planetárias, elas estão em transformação, tá? O que que acontece? O que que a gente precisa fazer nesses momentos? Eu vou responder já daqui a pouco sobre isso, né? Porque tem bastante gente mandando perguntas, né, sobre Brasil, sobre tudo aqui pra gente. Até eu vou entrar primeiro nisso, então. O que que acontece? Vamos lá, a gente precisa conectar alguns pontos. Se você for buscar desde as coisas que o Chico já trazia para mim, o Chico é um canal muito confiável, não sei se vocês concordam comigo, mas o Chico ele sempre teve muita precisão assim nas informações e nas conexões espirituais. Daria para dizer que era temporal as informações dele, porque várias coisas que a gente vivencia hoje, né, conectam com o que ele trazia por lá. Então, a gente não pode, né, tirar, porque assim, a gente olha, por isso que a gente está dizendo, a gente olha o mundo externo, a gente olha, né, onde a gente vive, o Brasil, a gente olha as coisas, e não dá para esquecer algumas coisas que até o Chico já trazia lá atrás, outras pessoas traziam também, a gente já conectou aqui também, que o Brasil, ele é, sim, uma peça-chave na transição, um país-chave nessa transição. Tem outros também, mas para a gente pegar aqui o Brasil. E a gente fez, se alguém buscar em lives nós, a gente dizia, o Brasil é um dos primeiros países que transformações, né, vão acontecer.
E dá para dizer que nesse momento, tá, isso que a gente conectou, inclusive durante, vamos dizer, esse recolhimento nosso. O Brasil, não sei se vocês concordam comigo, ele hoje está muito polarizado. O Brasil ele tem muita divisão nessa polarização. É como se a linha de tempo do Brasil, hoje, tá, e eu vou trazer isso da melhor forma, tentar trazer isso aqui da melhor forma. É como se o Brasil, ele vai fazer um movimento, tá, dentro das linhas de tempo, que, além desse movimento ele ser vamos dizer, um movimento de arranque, de início, porque o Brasil é um dos países-chave, tá, ele vai ser uma linha de tempo que ela vai ter que fazer é como se todos, né, independente de qual lado da polarização, de qual forma isso está acontecendo, vão vivenciar a mesma coisa. E vai chegar um momento que vai ter que ser como se fosse restaurada uma união. Não sei se isso faz sentido para vocês. É lógico que no universo, né, se a gente for pegar as leis universais, se a gente for pegar, né, e eu até ia pedir só para ninguém entrar aqui no chat, para a gente manter, né, a energia boa em questões políticas, nem nada, porque assim, não existe nada perdido no universo. Tudo sempre tem um propósito, tudo sempre tem uma função, tudo sempre tem um andamento. Então, junto desses movimentos de arrasto, junto dessa conjuntura energética toda, as coisas vão vir. O que precisa aparecer, vai aparecer. O que precisa modificar, vai modificar. A gente, como povo, como nação, específica aqui, se pegar Brasil, né, não importa, né, nessa polarização. É como se todos vão vivenciar a mesma coisa. E vivenciando essa mesma coisa que provavelmente não seja muito agradável, aí vai começando a ter uma restauração disso. Tá? Foi o que a gente conectou. Lógico que quando a gente conecta e busca, né, esses entendimentos, a gente muitas vezes não pega assim, tá, mas e aí o que que vai acontecer, né? A gente não tem bem uma linha, assim, embora a gente tenha algumas, vamos dizer, algumas formas que elas vão se encaixando, você consegue até entender, né, um traçado de caminho, né? Mas não vem, assim, dessa forma. O que eles trouxeram é mais ou menos isso, que provavelmente nós vamos vivenciar todos juntos alguma linha de tempo, algumas coisas que talvez elas possam não ser muito agradáveis, mas cada um vai ter sempre o entendimento e elas vão trazer novamente vamos ver, vai tirar isso que hoje está. E dessa forma, provavelmente isso tenha um andamento, como o Brasil é um país e por isso que eu quis que voltasse lá no Chico, né, porque esse tempo que a gente vive aqui, independente da idade que cada um tem, ele é um piscar de olhos, né, no dentro do universo. É um piscar de olhos. De arrasto, é assim, independente dos movimentos que se façam, o que precisa vir, vai vir. Ele vem, ele arrasta para aonde precisa se chegar. Então, quando a gente está dentro de um portal, de um interportal, como esse que está, muita coisa vai ser arrastada. Muita coisa vai ser arrastada. Arrastada para resolução, arrastada, né, para, vamos dizer assim, coisas que precisam aparecer, coisas que precisam, né, vir à tona, enfim, verdades. Então, tudo isso tende a ter um andamento muito grande. E lembrando que nós estamos, né, em 2025, nós temos, né, uma janela de grandes linhas de tempo que elas, né, seriam mais ou menos 2020 a 2030. A gente já está em 2025. Em 2025, nós temos, né, o resto desse ano e mais os outros anos para, né, vamos dizer, chegar em 2030, 4 anos e alguns meses. Então, nós estamos bem no ápice de algumas coisas. E elas estão acontecendo a uma velocidade muito grande, né? A gente aqui que tem desde criança, uma sensibilidade maior, assim,
eu posso dizer para vocês, né, eu, Henrique, que eu estou muito confuso, assim, energeticamente falando, porque é mais ou menos esse título que a gente colocou, né? É um movimento que ele não tem volta. Não tem volta, ele é só para frente. Só que isso a gente fica ali, né, tentando entender, porque até agora há pouquinho era assim a energia, era assim que eu sentia, era assada. Aí você pega e conecta junto outras coisas, né, que é a tecnologia, que são várias coisas que estão andando todas juntas aqui. Aí, muita gente dizia lá atrás. Por isso que a gente tem que, às vezes, buscar entendimento, entender esse tempo linear. 80% das profissões do futuro, elas não existem ainda. Aí, quando lança, por exemplo, entrou a inteligência artificial, que muita gente tem medo dela, né? E começa a se modificar algumas coisas já, em função da tecnologia em si, em função de algumas outras coisas, mas lá atrás a gente já sabia que 80% das profissões iam se modificar. Só que quando a gente vai chegando perto destas informações que a gente já tinha, né? A gente já tinha, isso muda os nossos padrões, isso muda o que era usual e a gente entendia. E o desconhecido, ele gera medo. Só que nós estamos sendo ensinados a não viver no medo, a abraçar o novo. Se, por exemplo, tá, chegar aqui e dizer para vocês: "Ó, pessoal, amanhã nós temos quinta dimensão, tá? Amanhã nós vamos passar a viver só na quinta dimensão". E isso também é desconhecido, né? Isso também é desconhecido, pode gerar medo, porque como é que é viver assim? Que acontece quando está assim? Muda, né, por isso que é uma fase de transição, onde cada um vai se adaptando, só que essa fase transitória, ela está se acelerando, e é como se a gente tá tendo que se adaptar numa forma maior, a também entender esta velocidade. E aí você imagina, né, é o corpo que está respondendo diferente, a energia está respondendo diferente. A forma que a gente entende as coisas está respondendo diferente, como parece assim que às vezes você sai lá fora e não faz sentido. O que as pessoas estão fazendo, né, não está mais fazendo sentido. O que eu estou fazendo? Muita gente fala em procrastinação, né, procrastinação em relação ao que a gente vai buscar, né? Como? Por que que nós estamos tendo isso? Por que que as pessoas estão querendo ter os seus momentos, né, de solitude? Nessa velocidade que muitas vezes nós nos colocamos no dia a dia, né, nas rotinas, tem gente que está valorizando bastante essa questão de solitude, que nada mais é do que você vir para o seu momento presente de paz interior, né, de você buscar uma expressão da alma ali, e não ficar mais no piloto automático. Sim, existe, até da última pergunta aqui, existe uma programação, né? Existe uma programação, porém essa programação ela está se esvaindo. As pessoas inclusive sabem, estão entendendo cada vez mais qual é, né, o lance, o intuito de se fazer uma programação, né, uma programação, na verdade nem é uma programação, uma indução, induzir as pessoas a ir para esse caminho, seja um caminho de medo, seja um caminho de paralisação, seja um caminho de ficar, né, manter as pessoas, vamos dizer, sob controle, seria isso. E o que mais está tendo, imagina essa, eu vou até usar a expressão gaúcha aqui, né? Imagina essa gurizada toda nova que está vindo aí, né? As crianças e tudo mais, não tem como segurar. Não tem. Ontem eu até estava falando aqui para, eu falei aqui em casa para a Fernanda, disse, eu falei para ela assim, cara, que essa menina, né, a Maria, que tem com essa menina? Parece que ela só tem ideia de coisa que não é para fazer. Rebelde, não existe, vamos dizer, uma programação, não existe uma coisa nela que você induza ela aí. Então eles já têm outra energia, eles têm outra forma. A gente já falou até sobre
questão de autismo, questão de outras coisas, né, que são outras frequências, são outras formas. Às vezes você analisa crianças que estão um pouco mais distantes, né. Os pais olham e acham: "Nossa, essa criança tem algum problema", né, porque você olha lá, ela parece sempre estar, vou até usar uma expressão mais usual nossa aqui, parece que está sempre viajando na maionese, né. Ela está em qualquer coisa menos aqui. É outra energia, tá, uma outra percepção. E nós estamos tendo uma dificuldade de entrar nesta percepção, de entrar nestas energias. Não sei se isso faz sentido, assim, para vocês, mas tem, tem isso. Então, já que a gente estava falando da Maria, é cheio de vida, só que é uma vida, uma pulsação diferente que elas trazem, né, e a gente está se adaptando nisso aí também. Então, tá vendo, eu mandei, tá aqui a Luli até. Eu mandei pra Luli um desenho que a Maria fez, que eu disse: "Luli, as crianças com essa idade pintam assim?" Não é um desenho que ela pintou, a Luli disse: "Não." Pois é, então não sei o que fazer, né, não sei o que fazer, porque é muito rápido o processamento das coisas. Então a gente tá, né, nesse caminho. Até a gente já falou, tem quantas pessoas estão percebendo a sua energia, estão conseguindo irem para dentro de si, perceber, né, inclusive esse intercâmbio universal de muitas almas que até vêm de outros lugares do planeta, e a gente disse que por que, né, todas essas almas viriam de tão longe para cá, se fosse, né, sempre para ter um controle das sombras. Não faz sentido. Você mandaria muitas almas para, vamos dizer, uma operação, vamos chamar assim, uma operação kamikaze, que não tem. Então parece, né, e eu às vezes tenho até receio, porque eu abro lives aqui, e a gente não faz vídeo gravado, pelo menos não costuma fazer vídeo gravado, porque a gente está falando na hora o que precisa falar, o que vem, o que conecta aqui na hora. E às vezes eu até fico pensando, será que a gente não, muitas vezes não é positivo e esperançoso demais, né? A gente abre lives e daí daqui a pouco você vai dar uma cruzada, ver alguns títulos no YouTube, ver algumas coisas por aí, aonde existem outras pegadas, né, existem, vamos dizer, uma outra energia, às vezes, de informações e de coisas. Só que quando a gente vai buscar, e eu até falei isso algumas vezes, eu não consigo abrir uma live e falar aqui coisas que a gente não conecta, né, a gente não conecta. E o que a gente consegue conectar, o que a gente consegue entender é que está tendo esse andamento, está tendo esse andamento. Se as sombras sairão do poder em breve, na verdade, as sombras, né, teve um dia que a gente até falou aqui sobre, que às vezes parece que nós estamos até assistindo um grande filme, um grande teatro, né, das coisas, porque é como se, sabe quando você já tem uma conexão que você já acessou o fim. Se você fosse pegar um filme, né, você já sabe que lá no final do filme vai dar tudo certo, né, se vamos dizer, se é um romance, as pessoas vão ficar juntas, ou se é um outro vai, né, vai ter, vai salvar, vai, enfim, vai ter o, é como se a gente já sabe o fim do filme, só que dentro do tempo linear, tem o andamento das coisas. Assim como a gente explicou o plano de alma, né, você precisa sair daqui e você precisa chegar aqui. É isso, é exatamente isso. O que modifica só, que pode variar, é o que acontece nesse caminho até se chegar aqui. Então é mais ou menos assim que a gente entende mais ou menos o processo de transição, ou até essa pergunta, né, se as sombras, elas vão sair em breve do poder. Talvez já nem estejam mais, talvez a gente só esteja, né, transitando ali dentro de um andamento que precisa ter, das resoluções das coisas aqui, né, na fisicalidade, na forma que a gente vive a vida. Inclusive tem muitas pessoas, né, que analisam se realmente as que estão ali são elas mesmas, né, que tem muitas coisas que são confusas até, né, quando a gente vai analisar, mas eu não vou entrar nesse ponto ou nessa polêmica, né, embora a gente já falou isso em algumas lives também, né, que provavelmente muitos dos que a gente vê, talvez já nem sejam mais eles.
Então, é como se o horizonte ele aponta isso, é como se o horizonte ele aponta isso, né. Portugal está lá tendo movimento com o fogo, a gente está acompanhando isso também, né. A gente falou uma vez, cada local, cada localização, ele tem uma depuração através de alguma forma, de algum elemento. Aqui, por exemplo, onde a gente vive, sul do Brasil, movimento das águas, é das águas, né, água, vento, mas mais águas. Outros lugares já são outros, né, só que é como se está ficando mais nítido, né, é como se está ficando mais nítido que o que agora está acontecendo nessas depurações. Antes a gente achava tudo: "Não, isso é um movimento esporádico que aconteceu lá", não é esporádico, como é que chama? É um movimento isolado, né. Agora tem um outro movimento isolado, só que agora a gente já está tendo uma percepção diferente do que tá vindo, do que está acontecendo, né, então, a gente já consegue ter uma outra percepção disso. As estações elas estão desreguladas, a gen muita coisa já está diferente. Então, nós estamos vivenciando isso, né. É depuração, a energia ela depura, é por isso que a chama violeta, quando a gente vai analisar ali, ela é o sétimo raio, é dos 7 raios, porque é a transmutação. Então é como se quando acontece um movimento, ele já está na transmutação, já está na transmutação. Até a gente tá diferente muito, né, com certeza. Eu até brincando esses dias, né, eu eu sou no meu dia a dia aqui, eu sou sempre bastante brincalhão, assim, gosto de fazer piada, ficar, né, brincando. E daí, tinham feito uma pergunta pra mim que eu não não me lembro qual era. E eu respondi assim: "Olha, às vezes, né, eu tenho a impressão, sei lá, que que eu já morri, né, mas que eu continuo aqui, eu acho que vocês nem me veem", eu disse: "Eu acho que ninguém me vê, eu acho que eu tô aqui, né, só vivenciando as coisas, assistindo aqui, sem estar". Então, claro que eu falei brincando, né, mas às vezes é mais ou menos a percepção que a gente tem, né, como. E até uma vez numa live a gente perguntou, né, quem nunca teve vamos dizer, pensou desculpa, pensou, teve uma percepção que são tudo figurantes, atores, que estão por ali e você tá participando daquilo, né. Enfim, a energia tá diferente, tá. A energia tá bastante diferente, mas nós vamos nos adequando. Eu tenho bastante disso, a gente entende que vocês têm também, mas, tá, mas, quando a gente busca o entendimento da espiritualidade, é adequações, é a transição, a gente tá fazendo uma transição energética, e aí nós vamos nos adaptando. Dá isso, dá muito isso, né, perda de referência. Eu muitas vezes puxo os dedos para ver se estou ter certeza que estou aqui ainda, né. Como várias vezes eu até comentei lá, eu olhava assim para os meus filhos e dizia: "Nossa, mas quanto tempo vocês estão aqui, né, de onde que vocês vieram?", né, e aonde eu tive esse tempo todo. É mais ou menos assim que às vezes a gente tem essas percepções, tá. E você imagina que se você transita, você está com a consciência, vou tentar trazer isso, você está com a consciência projetada projetada na terceira dimensão, na fisicalidade. Só que a terceira dimensão, ela está transitando. Para, em algum momento futuro, a consciência, né, estar continua na fisicalidade, trazendo a fisicalidade para uma quinta dimensão. Como isso está em transição, você transita entre isso também. Só que ainda a consciência ela está alocada na estrutura física na terceira dimensão. Então, às vezes você vai, e às vezes nós vamos fazer deslocamentos maiores, tá? Para uma quinta dimensão, por exemplo, que você vai lá, tem uma leve percepção, volta. Às vezes você pensa assim: "Cara, onde é que eu estava? O que que eu fiz?", né. Ou você tem um déjà vu,
Eu tenho um déjà vu no sentido de que estou vivenciando uma coisa ali na sala, lá no trabalho, em algum lugar que parece que está se repetindo tudo, né. Porque às vezes você foi para um tempo atemporal e realmente acessou já aquilo ali. Não de uma forma consciente, mas daí quando você vai vivenciar, parece que tem um déjà vu, que isso está se repetindo. E até ia perguntar para vocês quantas vezes isso já não aconteceu, né. Às vezes uma pessoa ela vai ela vai contar uma coisa para você, ou tem pessoas conversando sobre algum assunto, sobre alguma coisa, que você tá ali, né, e daí você diz: "Nossa, parece que isso aqui tudo já aconteceu". Vocês estão falando uma coisa aqui que e a gente já conversou isso, né. A gente já conversou isso, que tá falando isso de novo por quê, né. Delay, a gente fala: "Tem um delay". Uma vez eu comentei um delay que eu vi na que aconteceu aqui para mim que até hoje, assim, no meu coração, eu tenho entendimento do que aconteceu, né. Contei para vocês, até vou repetir, porque tem muita gente nova. Eu morava na outra casa. Eu tinha saído de casa para ir na padaria. Fui na padaria, só que a rua é a descer, tá. Quando eu saí da padaria para voltar para casa, passou um rapaz numa bicicleta amarela por mim. Ele passou. Eu caminhei uma quadra para chegar em casa. Uma quadra, rapidinho. Não dava tempo, por exemplo, dele fazer uma volta no quarteirão, no outro quarteirão, até porque é subida, tudo mais, tal. Eu tô para chegar no portão de casa, ele passou de novo, igual, como passou depois, daí eu pensei que: "Mas eu tô ficando doido aqui, isso aqui acabou de acontecer ali, agora tá acontecendo aqui de novo". Se repetiu a mesma cena, a mesma coisa. Quando a gente tenta buscar uma forma racional, é lógico, a mente vai dizer: "Não, ele fez a volta muito rápido, né, e voltou. Ele fez, teve, né, o andamento e já está aqui de novo", mas não, era igual, o movimento, a forma que ele olhou, assim que ele estava, tudo exatamente igual. E quando eu fui buscar, né, um entendimento para isso, eu disse: é alguma, né, e na verdade não é uma falha na Matrix, né, poderia dizer, uma falha na Matrix, mas na verdade, às vezes a gente acessa uma outra, né, uma outra faixa, vamos dizer que você desloca o tempo, você quebra o espaço-tempo linear, e depois você, né, conseguiu ver aquilo novamente, né, ou aquele era o momento real daquilo acontecer, entendeu? Então a gente vai ter muitas dessas coisas, né, de navegação multidimensional, vamos dizer, navegação multidimensional. Para quem talvez quiser ter um entendimento mais aprofundado disso, porque às vezes isso pode até, deixar a nossa cabeça confusa, né. Mas a gente fez uma live que é que ela se eu não me engano, o título dela era "O Corpo de Luz", alguma coisa assim, onde a gente explica sobre a coexistência. Sobre a coisa, como que a gente coexiste em várias dimensões. E lá nessa live a gente explica, toda a estrutura que a gente traz para vir viver aqui no planeta, né, na parte de fractalização, tudo que a gente traz, como que isso se comporta no sentido de corpos sutis e como que a gente coexiste. Inclusive lá nós falávamos até de porcentagem, se eu não me engano, de consciência que se tem em cada dimensão. Se eu não me engano, essa live, o nome dela é Os Corpos de Luz, tá? Que é o corpo de luz que a gente traz aqui para o planeta Terra para, né, pegar a questão da coexistência. Então, só que daí, né, também é um assunto que a gente precisa ter vamos dizer, um pouco de conhecimento, buscar, né, uma forma de entendimento. Por quê? Uma pergunta bem comum que as pessoas fazem, né: "Ah, mas eu coexisto numa outra dimensão", tô só dando um exemplo aqui, né. Daí a pessoa pergunta: "Tá, e lá eu também tenho essa profissão, eu sou casado com quem?" E na verdade não é assim, né. É uma coexistência sua da alma, não é que lá você tem uma outra profissão, você tem uma outra vida, você tem é uma outra forma, tá, que às vezes até fica difícil da gente
tentar em palavras trazer aqui, mas é bem como esse nome diz, é uma coexistência, está existindo ao mesmo tempo. Lá não, você não tem outra família lá, não sei se deu para entender isso, porque a gente sempre recebe essas perguntas, e quando a gente recebe essas perguntas, a gente fica até num misto, assim, de, de muitas vezes não saber a forma correta de explicar, né? E também do sentido assim, tá, mas como assim? Por que que a gente precisa ter, uma outra profissão, uma outra família, uma outra coisa lá, né? Então tem isso. O que pode nos dizer dos corpos que dormem nas naves? É os corpos sutis, tá? Tratamentos são feitos basicamente lá. Pode ser Vivendo em Dois Mundos o nome da live, eu não me recordo mesmo. Quando se diz dormem nas naves, é o deslocamento dos corpos sutis. Se a gente pegar até os princípios, para quem já estudou, por exemplo, apometria, quem já estudou, né, técnicas mais avançadas, o próprio Kumar, ele trata dessa forma também, tá? Qual é a maior facilidade para a espiritualidade tratar uma pessoa? Tá? Vou tentar explicar aqui. Imagina que eu tô com uma pessoa doente aqui, né, no físico. E a ação da espiritualidade aqui na terceira dimensão, diretamente no corpo físico, ela fica dificultada. Para quem estudou as leis da apometria, quem já estudou a apometria mais a fundo, tem vários princípios, várias leis lá que elas explicam funcionamentos de como que você vai fazer, né, os processos. Um dos processos é o deslocamento multidimensional. O que que isso significa? Você vai, né, colocar aí, a pessoa não precisa dormir, tá? Mas você vai pegar os corpos sutis e vai deslocar o que é necessário até uma faixa ou até uma dimensão aonde aquele tratamento ele tem uma eficácia maior para ser feito. Porque lá a ação da espiritualidade ela é facilitada. Às vezes você vai, dando um exemplo assim, quer fazer uma cirurgia espiritual, tá? Que muita gente gosta, vamos dizer, dessa forma. Você desloca e tá, às vezes isso é feito, por exemplo, no mental superior, dando um exemplo, é feito lá. Mas se você deslocar isso até, vamos dizer, a sétima dimensão, aonde lá você tem seres mais especialistas, aonde eles não precisam, né, despender muita energia para eles descerem até aqui a fisicalidade, para quem entende sobre energia e tudo mais, a informação ela desce. Então você fez lá naquela dimensão, fez um processo lá. Essa informação ela vai descer pelos corpos sutis e vai reverberar no corpo físico. Não sei se isso faz sentido para vocês. Então, se você pegar até no próprio Kumar, para quem já fez o Kumar, eu sei que tem vários alunos aqui, né, que você desloca também, você leva para as câmaras de cura. O que que acontece? Você está deslocando o que é necessário, porque lá, né, é a forma que você tem mais completa. Eu até uma vez dei um exemplo, assim, para a gente entender isso, né? Imagina uma pessoa que ela sofreu, por exemplo, um acidente, tá? Primeiro, você tem o atendimento ali no local, né? Ou às vezes você vai levá-la para um pronto-socorro. O que que se faz no pronto-socorro? Se faz, né? Primeiro o cuidado lá. Então, seriam as faixas ali, né? Postos avançados, coisas que você tem já logo acima. Ah, mas depois você precisa, né, mandar já para um hospital, né? Vai ter que colocar, sei lá, numa UTI, numa coisa para ter um atendimento melhor. Já vai para um pouco mais avançado, né? Às vezes você está numa cidade que é menor, que não tem tanto recurso, tem que mandar lá para a capital, né? Lá tem mais coisa, transfere para lá. É mais ou menos isso, tá? Só que a gente está falando multidimensionalmente, né? Não sei se dessa forma a gente está explicando aqui rápido, né? Mas se vocês conseguem mais ou menos entender os princípios da apometria, eles vão fazer mais ou menos isso também, tá? Que é você deslocar para onde aquilo lá vai ter, né, melhor forma de se ter um atendimento, de se fazer. Às vezes você diz assim, não, essa pessoa ela precisa de uma cirurgia, tá? Mas eu moro onde? Ah, eu moro no interior, então essa cirurgia se faz lá na capital, para fazer uma analogia aqui, tá? Mais ou menos isso que acontece.
tá? Então, só para a gente explicar por que foi, né, isso, por que que algumas pessoas dormem, né, nas câmaras ou em alguns lugares. Não é que elas dormem, os corpos sutis estão sendo levados lá para tratamento. Quando a gente faz o Servir Planetário, a gente sempre até explica lá, tem muitas pessoas que vão ficar em tratamentos por mais dias. O que que acontece? Provavelmente, né, você está sendo atendido, né, está sendo amparado por alguma equipe espiritual, então, cada dia eles vão continuar esse processo com você, né. Então, vamos dizer, aí sim, quando você dorme e entra lá em desdobramento, que esse processo é todo mais facilitado, eles vão, né, dar continuidade lá nas câmaras ou lá onde é necessário para estar fazendo o que o que se precisa ali com você, né. É assim que a gente sempre entendeu ao longo desses vários anos que a gente trabalha com terapias, né, com tudo isso. E até, né, esse fim de semana a gente vai ter novamente a formação do Kumar, que é onde a gente consegue, vamos dizer, colocar tudo, né, que a gente já aprendeu, já vivenciou e fez para que as pessoas possam estar utilizando disso também, né. Então é isso. Deixa eu ver um pouquinho mais. Tem mais alguma pergunta? A gente já está chegando no finalzinho aqui da nossa live. Vocês estão sentindo a sincronicidade com muita frequência? Eu estou sentindo o tempo inteiro, né, porque às vezes vou dar um exemplo para vocês, tenho conhecidos, né, conhecidos parentes, né, tem que eles têm acesso a determinadas informações, tá, e não é, vamos dizer assim, no âmbito espiritual. Porém, às vezes eles trazem uma informação que ela encaixa direto quando a gente busca o entendimento espiritual. Não sei se alguém já pegou e tentou entender a sincronicidade dessa forma, porque às vezes você vai ter pessoas que nem são, né, disso que a gente fala, estuda, só que a informação que ela traz, o que ela comenta, ela encaixa diretamente na sincronicidade com a que você tem, mas pegando por um olhar espiritual. Isso está acontecendo direto. Eu até estava comentando aqui em casa hoje. Eu disse isso parece um bingo, né, eu disse: "Olha, olha aqui", eu mostro: "Olha aqui o que essa pessoa mandou". Fechou, né, fechou. Mas é por uma vem por uma outra linha, vamos dizer assim. E aí a gente vai entendendo as sincronicidades. É o bingo, o pessoal fala. Quando eu era criança, meu pai me levava às vezes no bingo, e ele me levava porque era assim, como é que a gente pode dizer? Batata. Quando eu ia, a gente ganhava. Ele dizia que eu tinha essa eu não sei se desde pequeno, assim, sempre tive muito essas coisas de acreditar. Até comentei com vocês esses dias, eu tinha ido numa loja aqui, e eu comprei um whey protein. E aí o moço lá que me atendeu, ele falou assim: "Ah, você quer preencher aqui? A gente vai estar sorteando umas cestas aqui, esse sorteio é amanhã". Eu preenchi e falei para ele: "Não, então como é que você vai me ligar? Vai ser você me chama no WhatsApp, me avisa no WhatsApp, como é que vai ser?". E ele deu risada. No outro dia estava ele mandando mensagem para eu escolher qual cesta eu queria lá. E já teve parente, né, eu uma vez ganhei até uma viagem para o Beto Carreiro também, que nem fui eu que fui no supermercado, preencheram no meu nome e eu ganhei. Então, a gente vai, né, isso tem muito a ver com a forma que você vai soltando a energia. Então eu sempre tive desde muito pequeno, assim, muita confiança que as coisas aconteciam, que as coisas poderiam, né, ter um andamento, poderiam ter as formas. Então, muitas pessoas vão dizer assim: "Não, isso é sorte", ou isso não, mas isso tem a ver com a forma que você movimenta a sua energia. Eu não sabia de nada disso, tá, eu não sabia de nada disso, né, mas isso, teve um outro dia aqui que também, que eu pre que estavam vendendo uma rifa aqui, daí eu preenchi a rifa no nome da Maria. Aí
Tava lá, a gente depois tendo que ir lá, né, escolher lá numa peixaria, peixe, coisa lá que a gente ganhou, a Maria ganhou, no caso. Então então é isso, é tudo questão de energia, tá? Tudo questão de energia. Então o só que lógico, né, não dá pra aí vai dizer: "Tá, por que você não joga essa energia, né, sei lá, pra uma Mega Sena?" Não é, todo mundo sabe que não é assim que as coisas funcionam, né. Tudo tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa. Tá, quem aqui tem eu vi que tem 2, 3 dúvidas que são iguais, tá. Quem já fez o Kumar, quem é da primeira turma, não se preocupe, a gente vai mandar os links lá nos grupos, por e-mail, e todos vão poder assistir tudo novamente, tá. Tá, vai ser assim. Ok? Bom, ó, quase deu no ponto, agora tá começando a trancar o nosso nariz aqui de novo, então já estamos para ficar, né, daquele jeito, fãs já tá a voz já tá estranha novamente. Interestelar é a nave do Astar? Não, a nave aliás, é do Comando Astar, tá. Mas a nave que a gente aqui na egrégora utiliza mais, ela se chama Sophium, Sophium, ok. Ah, e aqui, ó, quando eu pegar essa última pergunta aqui, ó, até fugiu. É verdade que é a primeira vez que uma transição de um planeta é feita com as pessoas vivas nesse quadrante aqui onde a gente tá no sistema solar aqui, nesse quadrante é um evento inédito, mas não é a primeira vez que isso é feito não, tá. Ok? Então queria agradecer a todos, gratidão por mais essa oportunidade da gente estar aqui compartilhando, e desejar uma excelente semana. Lembrando, né, que tudo a gente já estuda, já comenta, já faz há bastante tempo, então é só nós seguirmos, tá? Seguirmos. E dizer que nós vamos nos vendo por aí. Então, um grande abraço e até mais.